Vocês pediram tanto. Me deram até um microfone de presente. E hoje estou iniciando o quadro Na Cama com a Reis. Não poderia ser uma pessoa diferente desse set do que minha amiga, minha parceira de cena, que eu aprendo todo dia, Priscila Buiá! Estamos até Olha, veio gente de São Paulo, veio gente de vários lugares. Uma caravana gigante, Pri. Ai, amiga, obrigada por ter topado. Essa loucura que a gente tá conversando aqui, mas me fala, amiga, eu admiro muito o seu trabalho. Pri acabou de ganhar no Rio Web Fest o prêmio de melhor atriz de drama. Ela já vinha concorrendo várias vezes. Ganhou no Age Awards também, melhor atriz de drama e várias outras coisas. Então eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Ah, muito longa, né? Vamos dar uma resumida, tô brincando. Mas acho legal falar que eu tenho 22 anos de carreira, já estou muito velhinha. E uma curiosidade que ninguém sabe, é muito interessante falar. Olha, que nós temos uma coisa primeira mão, uma quentinha. Eu comecei a fazer teatro porque eu era muito tímida, eu ainda sou muito tímida. Mas eu comecei justamente por isso. Eu era tão tímida na escola que a minha professora achava que eu tinha algum... sei lá, assim, porque eu realmente não interagia, eu não socializava. Daí ela falou com a minha mãe, e aí minha mãe me colocou num curso de teatro pra eu soltar um pouquinho e tal. E aí estamos aqui. E aí, mas assim, você lembra, você criança, qual foi a virada de chave de sair de ser um curso de teatro pra você ser uma pessoa um pouco mais sociável, pra tipo, não, quero ser atriz, gostei de viver outras vidas, tipo, o que te motivou, assim? Interessante. Não sei se teve um momento, talvez um momento do vestibular, porque eu fiz, eu prestei pra design e eu passei em terceiro lugar. Eu falei pra vocês que ela é nerd em tudo! Yes, sim! Eu nem sabia nada de física, gente, nem sei como eu consegui até hoje. Mas eu gostava muito de desenhar também, gostava dessa parte mais manual. Mas aí eu passei também em artes cênicas e aí a minha mãe que falou: filha, você adora teatro, você já faz isso há muitos anos, vai lá ser atriz. Isso é muito legal falar também, porque é difícil a família, assim, apoiar a nossa profissão, que é muito doida, né? Então foi a minha mãe que acabou decidindo, tomando a decisão. Caramba, eu pensei a mesma coisa. Falei, nossa, geralmente as pessoas brigam com as famílias. Não brigam, né? Mas tem embates, assim, pra bancar um sonho. E eu lembro que você, no seu discurso, você falou uma coisa muito bonita em relação à sua mãe, né? Agora eu já começou a chorar. E eu acho que é referente a isso, que ela sempre te apoiou, né? Sim, total. A Valentina tem essa questão, né, com a família dela. E eu realmente não consigo entender, porque eu nunca passei por isso na minha casa. Minha mãe sempre foi a pessoa que... então você tem um trabalhinho de modelo, mas não vai ter cachê. Você vai lá ganhar roupinha. Tá bom, filha, eu te levo e te busco. Então, desde sempre, ela sempre incentivou, acompanhou, ajudou. Que fofa. Acho que isso faz toda a diferença. E se você pudesse escolher um trabalho, assim, dos sonhos pra fazer como atriz? Seria cinema, seria teatro, novela, um personagem? O que... Sabe aquele dia que você vai falar assim, caraca, Deus, cheguei onde eu queria? Então, eu sou bem mais do audiovisual do que do teatro. Minha faculdade é mais teatral, mas eu vi que o audiovisual, assim, as minúcias, sabe? Tipo, você engolir um olhar, uma piscada, faz muita diferença. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa linguagem. E aí, depois daquele filme que eu tive que fazer... Eu não falei isso ainda também, mas eu tive que fazer preparação com arma, essas coisas. E me tirou muito, assim, da minha zona de conforto. Porque eu, Priscila Buiá, jamais pegaria numa arma, mas como atriz eu tive que aprender essas coisas. Então eu tenho muita vontade de fazer um personagem de ação, que eu tenha que fazer alguma prática de luta, alguma coisa física, e ter alguma coisa de arma, movimento, e cenas de, sei lá, sabe, corrida, drama, não sei o que, perseguição, alguma coisa meio assim, meio policial, bem ação mesmo. Tem aquele tipo, nossa, falou, me lembrou a referência da nossa Angelina Jolie brasileira, Tom Raider. Tom Raider, Lara Croft, maravilhosa. Uma coisa, sei lá, meio detetive, meio... mas com ação mesmo, que eu acho que deve ser, além de você ter que pensar na emoção, no texto, na marcação, fisicamente você tem que aprender uma luta e pensar na movimentação e ficar
meses ali se preparando, acho que vai ser bem legal. Ainda mais que eu não sei... Tem que pensar em fala, em luta, e não sei, eu tô aqui morrendo, meu Deus. Eu fico pensando naquele filme do Tom Cruise, que ele tem que, sei lá, dirige um helicóptero sem dublê, faz não sei o quê. Eu falo, cara, isso é o máximo que um ator pode chegar, porque ele já não é mais atuação, ele tá vivendo ali. Então eu tenho vontade de fazer alguma coisa assim. Incrível, amiga, incrível. E o que eu ia falar? Peraí, gente, eu fiquei tão imersa nesse negócio que eu falei, nossa, mas é porque o Tom Cruise, ele é muito corajoso, né? Eu sou uma pessoa que eu morro de medo de altura, então, nossa, acho que qualquer coisa que me desafiasse, assim, ia ser... Então, mas aí você vê isso. Eu acho que depois de... Porque a gente relativamente está começando, né? A trabalhar mais como atriz agora. Mas imagina depois que você já faz isso há 20 anos. Você vai querer uma dança de bachata ali pra dar um friozinho na barriga. Será? Dar uma cantadinha. Ah, lembrei o que eu ia falar. Você falou do filme que você se preparou. A Pri acabou de gravar um... Ih, gente, quem será? Edra! Vai, a gente tá fazendo uma entrevista, segura aí. É o próximo convidado. Próximo convidado. E aí a Pri fez sobre o Holocausto brasileiro, que muitas pessoas não sabem, né? Sobre os hospícios, como as pessoas eram tratadas, né? E eu acho que é um tema muito importante de ser discutido, de ser falado, primeiro sobre a saúde mental e pelas formas de tratamento que eram feitas naquela época, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, divulgasse o seu trabalho. Ah, olha o momento de divulgação. Claro! Então, tá todo mundo perguntando quando é que vai sair, tá? Eu acho que vai demorar uns 2 anos, porque a princípio, curta-metragem ele não vai pro cinema, ele vai pra festival. Chique. E até pela temática, eu acho que eles querem divulgar isso pra todo mundo, né? Pra todo mundo no mundo todo, porque o Holocausto a gente acha que foi lá na Alemanha, que é uma coisa distante de nós, e não, aconteceu no nosso país, a gente não sabe, tem gente em Minas que não sabe, enfim. Eu mesma não sabia, olha só, a gente não aprende isso na escola. Então acho que o objetivo é mais esse pra depois ser exibido pro público assim, normal, né? Então vai demorar um pouquinho, mas tomara que todo mundo assista pra se informar sobre esse assunto. A autora, inclusive, do documentário é a mesma do seu da Boate Kiss, que é a Daniela Arbex, né? Que fez Todo Dia, Mesma Noite. Esse é o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro. Que é um tema muito legal. A Nícia da Silveira, né? Que foi uma super psicóloga, falava muito sobre esse tema, né? Da saúde mental e dos hospícios, dos manicômios na época. Muito legal, amiga. Então, teremos Priscila Boiar premiada, amiga. Que esse curta te dê outros prêmios, que você tenha uma visibilidade mundial aí. A gente vai estar aqui torcendo muito, muito feliz. É isso, obrigada pelo convite. Sucesso, gente. Eu quero que isso vire um quadro. Depois, quando ela estiver lá realmente apresentando um programa, já pensou? Eu vou falar, eu estive no primeiro. Imagina! A gente velhinha. Mas é isso, gente. Beijos! Beijos!